Olá pessoal, estamos agora começando a nossa videoaula 8 de contabilidade gerencial, preparatório para o exame de suficiência. E nesta videoaula 8 eu vou tratar de um tema que ele não é muito comum em contabilidade gerencial, mas eu estou trazendo termômetro de Cannes porque, por exemplo, se cai alguma coisa de indicadores, podem trazer alguma coisa de termômetro de Cannes. Ok, pessoal? Mas é muito pouco provável, mas é para conhecimento. Se cair, vocês matarem, ok? O termômetro de Cannes, eu vou direto nos exemplos. Ele faz o quê? Ele tem um indicador e quando ele calcula esse indicador, ele vai no termômetro. Por exemplo, se o indicador deu -6, significa que a tendência da empresa a ser insolvente é grande. Se cair de -3, -2 ou -1, ela está lá na penumbra, como fosse uma espécie de purgatório. E se é do 0 para cima, aqui tem até o 7, mas tem empresas, por exemplo, que dá 40, extremamente solvente. Aí está na faixa da solvência, ok? Mas para isso, pessoal, olhem só, para isso, ele calcula o X1, o X2, o X3, o X4 e o X5. Professor, onde é que tu tira esses valores? Já vou falar para vocês. Quem fez isso não fui eu, foi o Stephen Cannes, que desenvolveu o termômetro de Cannes. Aí depois no final ele soma o X1, o X2 e o X3, desconta o X4 e o X5. Ok? Olha só, agora aquilo que precisa para entender. Como é que eu calculo o X1? Eu vou lá, pego o retorno sobre o patrimônio líquido, vocês já viram como é que faz, o lucro líquido sobre o patrimônio líquido, vezes 0,05, mas não pegar o percentual. O retorno sobre o PL, certo? Se tiver em porcentagem, divide por 100. Se tu pegar o lucro líquido e dividir pelo PL, já vai estar pronto. Vezes 0,05. A liquidez geral, o número que deu da liquidez geral vezes 1,65. O que deu de liquidez seca vezes 3,55. A liquidez corrente vezes 1,06. E o índice de endividamento vezes 0,33. Como é que eu pego o endividamento, professor? Eu pego o passivo circulante mais o passivo não circulante e divido pelo meu PL. Ok? Então, olha só, de novo, voltando aqui. Para encontrar, eu preciso do X1, X2, X3, X4 e X5, sabendo que o X1 é o retorno do PL, lucro líquido dividido pelo PL, vezes 0,05. O X2 é a liquidez geral, vezes 1,65. Professor, eu não lembro a liquidez geral. Volta lá na aula da liquidez geral. A liquidez geral é o ativo circulante mais o realizável a longo prazo dividido pelo passivo circulante mais o passivo não circulante. A liquidez seca vezes 3,55. Liquidez seca é ativo circulante menos estoque dividido pelo passivo circulante. E a liquidez corrente vezes 1,06. Liquidez corrente é o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. E o índice de endividamento, que é o passivo circulante mais o não circulante dividido pelo PL, vezes 0,33. Ok? Fazendo isso no nosso exemplo, eu tenho aqui, por exemplo, 2013, 14 e 15, o X1, o X2, o X3, o X4 e o X5. Ok? Agora eu vou aplicar a minha equação, que é aquilo que eu comentei com vocês lá no comecinho, que é o X1 mais o X2, mais o X3, menos o X4 e menos o X5. Olha só o que nós encontramos aqui então, dessa empresa fictícia, desse exemplo nosso. 2,44, 2,88 e 3,31. O que isso significa, professor? Ora, primeiro, ela está na faixa da solvência. Vou voltar para vocês aqui no termômetro, aqui no slide 83. Olha lá o slide 83, ela está aqui, ó, está no verdezinho. Se está no verde, significa que a empresa tem grande chance de ser solvente ou de ficar solvente por um grande tempo. Por exemplo, se ela caísse nessa faixa aqui, ela estaria na penumbra, e se ela caísse nessa outra faixa aqui negativo, ela estaria na insolvência. Ok, pessoal? De novo, então, por exemplo, pode cair termômetro de Cannes? Pouco provável. Trouxe para vocês saberem. E se cair, para vocês matarem. Pode cair cálculo do termômetro de Cannes? Pode. Pode cair alguma coisa de análise do termômetro de Cannes? Também pode cair alguma coisa de análise do termômetro de Cannes. Por exemplo, se perguntarem assim, aqui, ó. Por que o termômetro de Cannes está numa ascendente? Ora, se o termômetro de Cannes está numa ascendente, significa o quê? Volta para cá, ó. Olha só. O X1, X2, X3,
ele tem que estar mais para cima possível e o x4 e x5 para baixo. Então significa o quê? Aí tu vai lá analisar, olha, o que é o x1? O que é o x2? O que é o x3? Ah, é o retorno do PL, liquidez geral, liquidez corrente, liquidez seca. O que é o x1? Volta para cá, ó. Olha só, volta para cá. Eu tenho que ter o meu retorno do PL, eu tenho que ter a liquidez geral, a liquidez seca. Tu começa explicando, por exemplo, melhorou porque a liquidez geral aumentou, melhorou porque o meu retorno sobre o patrimônio líquido aumentou, melhorou porque a minha liquidez seca aumentou, melhorou porque minha liquidez corrente baixou, melhorou porque meu índice de endividamento baixou. Entenderam, pessoal? Então tem que entender de onde é que vem o valor. Por exemplo, de onde é que vem esse valor aqui? Esse valor aqui ele vem lá das liquidez, vem lá do retorno sobre o patrimônio líquido, vem lá do índice de endividamento. É aí que tem que analisar para dar uma resposta mais certa possível, ok, pessoal? De novo, então, o termômetro de Canitz, mesmo que não tenha aparecido em provas, não tenha aparecido em provas de exame de suficiência, não tenha aparecido em provas de concurso, mas ele é muito importante para vocês saberem, mesmo que vocês não vão utilizar numa prova, vocês saberem que dá para aplicar na empresa, onde é que vocês trabalham, ou o que vocês vão trabalhar, isso vai dar um up na carreira de vocês. Ok, pessoal? Então, até mais, até a próxima videoaula, até a videoaula 9, até mais!